Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 4 sobre análise sintática e hoje nós definiremos aí o que é um sujeito dentro da oração. Pois bem pessoal, nós vimos aí na aula passada os termos da oração, dentre os quais vimos aí os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Nós definiremos primeiro o que é um sujeito, depois nós vamos definir aí o que é um predicado. Por quê? Porque as duas coisas andam aí juntas. Então eu tenho aqui, os cavalos árabes correram na competição. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para localizar o sujeito? Localizar o verbo. Localizei o verbo, que é correr. Eu faço a pergunta aí para o verbo. Quem é que correu? Quem é que correu na competição? Os cavalos árabes. Isso tudo aqui é o sujeito. É uma maneira de identificar o sujeito. Então isso tudo aqui é o sujeito. Sujeito composto? Não. Sujeito simples. Por que a gente pensa que é sujeito composto? Porque tem mais de uma palavra? Não. O sujeito composto que tem dois núcleos. O sujeito simples que tem um núcleo só. Qual é o núcleo aqui? A palavra mais importante é aquela que eu não posso tirar, que vai causar aí uma alteração de sentido. Observe que cavalos eu não posso tirar daqui. Cavalos correram na competição. É a palavra que eu não posso tirar. Então cavalos aqui é o núcleo do sujeito. Tem um núcleo só, sujeito simples. Mas enfim, dentro de uma oração nós temos sujeito e predicado. Tudo o que não é sujeito é predicado. Então deste lado aqui nós temos o predicado. O que nós temos que fazer agora, depois que a gente divide em sujeito e em predicado, é achar o núcleo do sujeito e analisar os termos que estão em volta dele. Eu tenho um os aqui, que está ligado a cavalos, e tenho um árabes aqui, que está ligado a cavalos também. Adjunta de nominal, adjunta de nominal. Depois, o que eu faço aqui no predicado? Eu acho o núcleo do predicado é o verbo, o núcleo do predicado é o verbo, e vejo os termos que estão aí relacionados ao núcleo do predicado. Então isso a gente já vai ter que acostumar a fazer. Eu acho o sujeito, acho o núcleo do sujeito e os termos que estão ligados a ele. Acho o predicado, acho o núcleo do predicado e os termos que estão ligados ao núcleo do predicado. Isso aí é a primeira coisa que a gente tem que fazer em análise sintática. Mas enfim, estamos falando do sujeito, e nós queremos aprender aí o que é um sujeito. Pois bem, pessoal, dentro aí da língua portuguesa, há 3 definições básicas do que vem a ser sujeito na oração. Para vocês que estão aprendendo, é importante que vocês se apeguem a pelo menos uma delas, se não as 3. Se apegarem às 3, melhor ainda. Mas aprendendo pelo menos uma, já está de bom tamanho, que daqui a pouco vocês vão ver que vocês já estão aprendendo exatamente o que é um sujeito. Isso a gente pega com o tempo, obviamente. Então, a primeira definição que nós temos do que é sujeito é essa aqui, pessoal. Primeira definição. Palavra ou conjunto de palavras que concorda com o verbo, que concorda. Aí em gênero, número e grau. O sujeito é a palavra ou conjunto de palavras que concorda com o verbo. Então eu vou dar uma olhadinha. A gente achou o verbo, tá aqui, ó, correram. O que está concordando com esse verbo aqui? O verbo está no plural. Tudo isso aqui está no plural. Então isso aqui é o sujeito que está concordando com o verbo. Aí se o verbo aqui está no singular, isso tudo aqui está no singular, isso aqui é o sujeito que está concordando aqui com o verbo. Então uma definição de sujeito é a palavra ou conjunto de palavras que concorda com o verbo. Aqui eu tenho um conjunto de palavras. Aqui eu tenho um conjunto de palavras, mas eu poderia dizer só cavalos correram na competição, ou cavalo correu na competição. Seria uma palavra só. Então o sujeito pode ser aí definido como sendo a palavra ou conjunto de palavras que concorda com o verbo. Verbo no plural, sujeito no plural. Verbo no singular, sujeito no singular. Isso aí é importante vocês saberem. A segunda definição de sujeito é essa aqui, o ser a respeito do qual se dá alguma informação, uma informação. Então nós já vimos que o sujeito é tudo isso aqui. Os cavalos árabes. Se eu tapar e ficar aqui só os cavalos árabes, vocês vão ficar aí pensando, os cavalos árabes. Agora eu quero dizer alguma coisa a respeito dos cavalos árabes. Isso tudo aqui é o que eu estou dizendo a respeito disso aqui, do sujeito ser a respeito do qual se dá uma informação. Correram na competição, a informação que eu estou dando a respeito do sujeito. Então isso aqui é o sujeito, tá ali, que tem um núcleo, tá ali, cavalos. Agora, quer identificar o predicado? Identifica o sujeito.
Tudo que não é sujeito é predicado, ou seja, o predicado é toda essa informação que eu dou a respeito do sujeito, tá? Então o predicado é a informação propriamente dita que eu dou aqui, né, a respeito do sujeito. Já ouviram falar? As pessoas dizem, fulano tem muitos predicados, ou seja, muitas coisas a se dizer a respeito dele, né? Então o predicado é a informação propriamente dita. Mas vamos nos ater aqui ao sujeito. É uma definição de sujeito, ser a respeito do qual se dá uma informação. A informação é o predicado, tá? E o sujeito é o ser a respeito do qual se dá uma informação. Leiam bem isso para que vocês possam refletir sobre o que quer dizer, tá? E a terceira definição, essa aqui é a definição aí mais usada pelos professores. Não é uma definição falha, às vezes pode ser, né? E por que ela pode ser falha? Vamos ver aqui. Então, termo que pratica ação. A ação é o verbo, vocês viram, né? Tá aqui, ó, correndo. Quem é que correu? Né? Quem é que está praticando a ação nessa oração aqui? Os cavalos árabes, de novo, o sujeito, né, que está correndo. Os cavalos árabes correram na competição. O ser que pratica a ação, o termo que pratica ação dentro da oração. A ação de correr, quem está praticando é os cavalos árabes, que é o sujeito, tá? Por que essa definição aqui é falha, pessoal? Porque numa estrutura do tipo vendem-se casas, né, a gente viu aí na voz passiva, vendem-se casas. As casas estão praticando alguma ação aqui? Não. As casas estão sendo vendidas. Casas são vendidas, ou seja, nós temos aqui um sujeito paciente, não um sujeito agente. Portanto, o sujeito simples, está ali, casas, concorda com o verbo. Tudo bem, tudo legal. O ser a respeito do qual se diz alguma coisa, né? Mas aqui, casas não está praticando ação, está sofrendo ação. É um sujeito, mas é um sujeito paciente. Por isso que essa informação aqui é, digamos aí, errônea. Neste caso aqui não vale para todas as orações. A gente diz lá na quinta série para que a criança vá aprendendo aos poucos, né? E vocês podem ir pegando esse significado aí de sujeito ao termo que pratica ação para irem aprendendo, mas sabendo disso aqui, que não vai funcionar para todas as orações. Eu acho que não tem mal algum. Não há mal algum em a pessoa ir se apegando a esse significado num primeiro momento, até aprender bem o que é um sujeito, tá? Uma das três definições aí, coloque na cabeça de vocês e com o tempo vocês vão estar aí com as três definições sabendo exatamente o que é um sujeito. Vamos ver na aula 5, pessoal, o que é aí um predicado, e vai ficar mais fácil ainda de vocês entenderem bem como é que funciona isso, tá? Pois bem, uma maneira de localizar o sujeito é fazendo a perguntinha, o que é que, né, para a coisa, e quem é que para a pessoa. Já vou definir isso aqui. Então eu tenho aqui, ó, é facílimo este problema. Eu sei que não tem nenhuma pessoa aqui, então eu vou fazer a perguntinha, o que é que? Aí eu pergunto, o que é facílimo? Faço a pergunta para o verbo ser. O que é facílimo? Este problema. Então isso aqui é o sujeito. A resposta será o sujeito. Aí eu vou ver a oração. O 7 é um número cabalístico. Não tem nenhuma pessoa aqui. Pode ser pessoa ou coisa personificada, né? Alguma coisa aí, no caso na questão da linguagem figurada, a gente vai ver isso que é depois. O 7 é um número cabalístico. Então eu tenho um outro verbo ser aqui, ó. Tá? Eu vou fazer a pergunta, não tem nenhuma pessoa. Eu vou perguntar o que é um número cabalístico? O 7. Então o 7 aqui é o sujeito. Aqui eu tenho Eduardo e Rafaela estudam muito. São dois termos, tá? É pessoa. Então eu vou perguntar, quem é que? Pergunto pro verbo, quem é que estuda muito? Eduardo e Rafaela. A resposta é o sujeito. Aí tem que cuidar nisso aqui. O que eu tenho aqui? O verbo fazer. É coisa, eu vou perguntar, o que é que faz? A resposta vai ser isso aqui. Isso aqui não é o sujeito. Isso aqui é o objeto direto. Eu tenho um verbo fazer aqui, fenômeno da natureza. Os verbos que indicam fenômeno da natureza não têm sujeito, são impessoais. Então isso aqui é o objeto direto e esse aqui é um verbo impessoal, oração sem sujeito, tá? Com o tempo a gente vai definindo melhor isso aqui. Mas é uma saída para vocês aí. Quero saber qual é o sujeito, localizo o verbo e faço essas perguntinhas. O que é que para coisa e quem é que para a pessoa, para achar aí o sujeito. Acho que de tanto a gente ver, vocês vão acabar aprendendo. Então não tenho pressa e não fiquem aí agoniados, que com o tempo a gente vai aprender bem. Tá ok, pessoal? Então, vamos aí para a nossa aula de número 5,
onde nós veremos aí o que é um predicado. É isso aí.